Bem-vindos ao Best of the Month de outubro de 2025 da Medical Portfolio. O meu nome é Ricardo Ladeiras Lopes, vou ser o anfitrião deste episódio. A equipa científica está reunida para a discussão de três dos artigos publicados no mês de outubro que consideramos mais relevantes nas áreas de cardiologia, diabetes e obesidade. Tenho comigo o Mário Santos. Olá, Mário. Olá, tudo bem? E o João Sérgio Neves. Olá, João. Olá, Ricardo, viva. Bom, vamos começar pelo Mário, que vai trazer o primeiro ensaio clínico randomizado deste podcast. Que artigo nos traz hoje? Hoje decidi trazer o PACE-HF Trial, publicado na European Heart Journal, um ensaio clínico prospectivo, randomizado, unicêntrico, que comparou o pacing na área do ramo esquerdo versus o pacing tradicional do ventrículo direito em 120 doentes com fração de ejeção preservada ou ligeiramente reduzida, isto é, acima de 40%, e uma necessidade elevada de pacing ventricular. O outcome primário foi a mudança da fração de ejeção do ventrículo esquerdo aos 12 meses, avaliada por um operador independente e cego à alocação das intervenções. Os doentes randomizados para pacing do ramo esquerdo apresentaram uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo final dos 12 meses maior, 57% versus 48%, um resultado estatisticamente significativo que tornou este ensaio positivo. E relativamente aos outcomes secundários, esta intervenção mostrou reduzir hospitalizações por insuficiência cardíaca e reduzir também os novos casos de fibrilação auricular. Também melhorou parâmetros estruturais do ventrículo esquerdo, como massa e volumes ventriculares. Mário, estamos a falar de um outcome primário, que é aquilo que nós chamamos um soft outcome, portanto que a fração de ejeção do ventrículo esquerdo nunca será um hard outcome. De que forma é que isto vai mudar ou não a nossa prática? Bem, não vai mudar de facto. E eu não trouxe um ensaio que tivesse esse impacto na prática clínica porque não o encontrei, senão teria trazido, porque, como as pessoas que nos ouvem sabem, esse é sempre o critério que preside às nossas escolhas, porque queremos trazer evidência que de facto seja útil na prática clínica. Mas não havendo nenhum ensaio desse tipo, eu trouxe este porque nós somos sempre muito elogiosos dos ensaios clínicos de iniciativa do investigador, que têm de facto um conjunto de vantagens e características face aos ensaios patrocinados pela indústria. Mas, na verdade, os ensaios clínicos de iniciativa de investigador, apesar de muito meritórios, também têm muitas limitações e eu decidi trazer este para fazer aqui a análise de algumas limitações. E primeiro, chamaria a atenção para o facto de ser unicêntrico. Toda a gente sabe que um ensaio clínico que decorra apenas num centro é um ensaio mais limitado do que um ensaio realizado em múltiplos centros. Porquê? Porque esta característica unicentro traz uma redução da validade externa, isto é, da confiança que nós temos em generalizar os resultados para ambientes mais heterogéneos, mas esta limitação não é igual ou não tem o mesmo peso em todos os ensaios clínicos. E neste tipo de ensaio, em que estamos a falar de um procedimento que é tecnicamente mais desafiante, mais complexo, nós, num ensaio unicêntrico, temos que antecipar um viés de desempenho. Porquê? Porque a eficácia deste procedimento vai ser mais alta e as complicações vão ser menores, porque ele vai ser feito num centro, para além de especializado, num centro com operadores, neste caso, altamente motivados e que acreditam na técnica e com um volume de treino maior, porque habitualmente são esses os centros que avançam para a realização do ensaio clínico. Portanto, chamava a atenção para este aspecto. Unicêntrico é sempre limitação, mas é mais limitação num ensaio clínico deste tipo. A segunda limitação que eu gostava de chamar a atenção é o facto de, apesar de eu ter dito na apresentação do ensaio que foi cego, portanto, a avaliação do outcome primário foi cega para os avaliadores que o estavam a calcular, a fração de ejeção, ele foi aberto para todos os outros outcomes secundários que eu referi. E quando em 12 meses este tipo de doentes tem uma taxa, uma prevalência de hospitalização de 20% versus 5%,
tão diferente, em tão pouco tempo, numa população de doentes que, apesar de tudo, não era assim tão grave, e diz-nos que, ou alerta-nos para a possibilidade destes investigadores estarem mesmo crentes na técnica que estavam a testar, e, portanto, deve-nos fazer suspeitar sempre de um viés de aferição significativo. Até que ponto isso contamina os resultados do outcome primário? Creio que neste caso isso não acontece, porque a fração de ejeção foi avaliada por alguém que não sabia que tipo de pacemaker é que tinham, ou de estratégia de pacing é que tinha sido feita, mas é sempre um aspecto para os nossos colegas que nos estão a ouvir chamar-vos a atenção, que o facto de um ensaio ser cego pode não ser cego para todos os resultados que são medidos. E por último, e indo ao encontro daquilo que tu disseste, este é um ensaio clínico que, à partida, e independentemente dos resultados que tivesse, e teve resultados positivos, é um ensaio clínico positivo, não vai ter relevância clínica. E nós já sabíamos isso à partida antes de olharmos para os resultados. Porquê? Porque, primeiro, não traz nenhum conhecimento mecanístico. O efeito da fração de ejeção com esta estratégia de pacing já é conhecida, já está reportado noutros estudos, e portanto não nos traz esse conhecimento da doença. Nem o outcome principal tem a força, mesmo que tivesse mudado ainda de uma ordem de magnitude maior, mas não terá força para mudar a prática. E, portanto, é daqueles ensaios clínicos de iniciativa de investigador que nós prezamos e que nós admiramos o esforço que as equipas fazem, mas que neste caso traz pouco valor, de facto, para a área de conhecimento e cuja realização, que envolve sempre a generosidade dos doentes em aceitarem participar no ensaio clínico e custos também associados, nós legitimamente podemos questionar. E, portanto, trazer aqui uma nota crítica também para os ensaios clínicos de iniciativa de investigador, que trazem muitas vantagens e que nós gostamos muito de elogiar aqui, mas que também têm limitações e que precisam de ser analisados criticamente. Obrigado, Mário. Este conceito é muito importante que trouxeste, dava quase para um podcast inteiro, porque é quase uma questão de custo-oportunidade da própria realização dos ensaios clínicos randomizados, que nós gostamos sempre, por isso é que também seguramente foi destacado, mas é quase esta questão de custo-oportunidade e, mais uma vez, no limite também da sua validade ética, não é? De fazer isto quando já sabemos que, apesar de tudo, podemos ter resultados significativos ou não, que estamos à espera ou não, mas cujo impacto clínico vai ser altamente limitado. Pode validar algo que já está descrito, pode eventualmente não mostrar aquilo que se estaria à espera, mas depois, efetivamente, qual é o valor acrescentado, às vezes pode ser muito difícil de percebê-lo. Vou avançar agora eu com um ensaio clínico randomizado também, que mistura implementação clínica de ferramentas com inteligência artificial e prevenção de diabetes. Portanto, hoje sou eu aqui a falar de diabetes. O artigo foi publicado na JAMA. Trata-se então de um ensaio clínico randomizado, pragmático, de não inferioridade. Isto é um tema importante que depois vai ser explorado um pouquinho mais à frente. Foi realizado nos Estados Unidos entre 2021 e 2024. Comparou duas estratégias de intervenção em adultos com pré-diabetes e obesidade ou excesso de peso. As duas estratégias foram a inclusão num programa de prevenção de diabetes, portanto, apoiado e baseado numa equipa de profissionais de saúde, ou seja, tal como a maioria dos programas que existe atualmente, ou que pelo menos deveria existir. Por outro lado, a inclusão num programa de prevenção suportado e facilitado exclusivamente por inteligência artificial, através de uma aplicação móvel, de uma app, e de uma balança digital que estava ligada também ao todo este sistema digital. O ensaio incluiu 368 participantes, portanto, todos adultos, como eu disse há pouco, com pré-diabetes e obesidade ou excesso de peso. O outcome primário foi composto, portanto, passaria por manter a hemoglobina glicada abaixo de 6,5% durante o tempo de estudo. E um dos seguintes, perda de 5% de peso corporal, ou pelo menos 4% de perda de peso e pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, portanto, isto monitorizado, obviamente. Ou então, uma redução absoluta de 0,2 pontos percentuais na hemoglobina glicada aos 12 meses. Os resultados mostraram que 32% dos participantes em cada grupo atingiu este objetivo, portanto, atingiu o outcome primário.
sugerindo, portanto, de forma evidente que o programa com inteligência artificial foi claramente não inferior ao outro, com o standard of care, se podemos dizer assim, com profissionais de saúde e com uma equipa de profissionais de saúde envolvida. Ou seja, a intervenção facilitada por inteligência artificial foi tão eficaz quanto a humana na melhoria de parâmetros clínicos relevantes ao longo de 12 meses, apesar de, como já percebemos, apenas aproximadamente um terço dos participantes é conseguir atingir o objetivo em cada um dos grupos. Ricardo, obrigado por trazeres este artigo. Este é um tópico pelo qual eu tenho um enorme interesse, portanto, como podemos prevenir a diabetes em pessoas com pré-diabetes. E é interessante disseste uma coisa importante, que é estes programas existem ou deviam existir. E, por exemplo, em Portugal é muito difícil os doentes terem acesso a estes programas, outros países não estão melhor implementados. Ou seja, de que forma é que temos aqui a prova neste estudo que a intervenção com a inteligência artificial é não inferior à humana, pode ter implicações práticas relevantes? Isto é muito interessante. Nós temos ainda, apesar de tudo, a destacar alguns alguns artigos que abordam este tipo de ferramentas com a inteligência artificial. Portanto, são vários os use cases que começam a surgir com este tipo de programas e de ferramentas. Eu diria para irmos por partes. Como eu disse logo no início da apresentação do estudo, portanto, este é um estudo clássico, um exemplo clássico de um ensaio de não inferioridade, que, lá está, mais do que provar superioridade, demonstra a equivalência clínica, que existe uma equivalência clínica suficiente para justificar ou adotar uma nova forma de prestação de cuidados. O que, no estado atual dos cuidados de saúde que conseguimos prestar à população, é muito importante. Portanto, se nós conseguimos fazer nós não precisamos sempre de conseguir fazer melhor. Se nós conseguimos fazer o mesmo, mas de uma forma a mais gente ou a um custo reduzido, isto é muito importante. Do ponto de vista, e portanto relacionado com este primeiro ponto, do ponto de vista da ciência da implementação, a implicação acaba por ser bastante significativa, ou seja, uma intervenção digital totalmente automatizada que permite uma escala, uma consistência, apesar de tudo, e uma acessibilidade muito, muito superior. E, portanto, é possível alcançar muitas pessoas com este risco, portanto, neste tipo de prevenção de diabetes, sem depender necessariamente da disponibilidade de profissionais de saúde humanos, que são obviamente finitos, como sabemos, também escassos, para todas as funções em que são necessários. E, portanto, isto permitirá reduzir custos, barreiras logísticas, e, portanto, tudo isto nós sabemos que acabam por ser fatores críticos em programas populacionais de prevenção, e este é um exemplo paradigmático de uma necessidade. Ou seja, não é tudo positivo, como é lógico, e portanto não é tudo só otimismo. A capacidade de escala que a inteligência artificial oferece, obviamente que tem que ser acompanhada por uma abordagem híbrida e ética, ok? Portanto, pode automatizar o acompanhamento, pode também de alguma forma acrescentar este feedback comportamental e pode deixar então os profissionais de saúde concentrarem nos casos mais complexos e na personalização e na empatia humana, e estas são as dimensões que continuarão, no meu entender, serem insubstituíveis. E, portanto, visão geral, este ensaio é mais uma peça que reforça a minha opinião sobre este tema, esta interseção entre medicina, e nomeadamente aqui medicina cardiovascular, diabetes, obesidade e inteligência artificial. A inteligência artificial não vem para substituir, mas vem para potenciar a capacidade humana. Portanto, e abre um espaço, neste caso, para um modelo de prevenção mais sustentável e, acima de tudo, mais escalável, sem perder a base científica e clínica que deve orientar cada decisão. E este é o exemplo claro de como é que nós devemos fazer este caminho, que é com este tipo de evidência, que nunca é perfeita, mas que é com a evidência deste género. Portanto, como nota final, eu sublinho algo que me parece muito importante, que eu não tenho a mínima dúvida que a inteligência emocional e a empatia serão das competências mais valiosas num futuro da medicina que vai ficar cheio de ferramentas com inteligência artificial. Muito obrigado, Ricardo. De facto, um admirável mundo novo à nossa frente e este importante ensaio publicado na JAMA faz-nos olhar, espreitar por esta janela deste ensaio para aquilo que aí vem. João, o que é que nos trazes hoje? Hoje trago-vos uma análise secundária de estudo SELECT, recentemente publicada esta análise na Lancet, sendo que nós já discutimos aqui neste podcast o estudo SELECT que, resumidamente, demonstrou que o semaglutido, comparativamente a placebo, reduziu o risco de infarto, AVC ou morte cardiovascular em doentes que tinham obesidade em prevenção secundária após um evento aterosclerótico. Então, o que é que nos traz de novo uma análise secundária de um ensaio clínico que, primeiro, nós já tínhamos discutido,
Depois a própria Lancet já tinha aceito na sua revista publicações prévias deste, relacionadas com o Select e publica uma nova análise secundária. Esta é uma análise que foi pré-especificada e teve por objetivo avaliar a associação entre as medidas da adiposidade iniciais, as alterações da adiposidade induzidas pelo tratamento e o risco subsequente de eventos cardiovasculares mais. E esta é uma dúvida que é muito importante porque a grande interpretação que nós tínhamos até ao momento do estudo Select é que se conseguirmos fazer as pessoas perderem peso após um evento aterosclerótico, reduzimos o risco de um novo evento cardiovascular aterosclerótico. No entanto, esta análise secundária Select sugere-nos que isto é claramente muito mais complexo do que isto. Resumidamente, os resultados foram independentes do peso inicial e do perímetro abdominal inicial, e recordo que para entrar neste estudo os doentes podiam ter IMCs igual ou superior a 27, portanto tínhamos pessoas quer com obesidade, quer com excesso de peso. Mais importante e mais curioso, digamos assim, é que a redução dos eventos ateroscleróticos, do composto aterosclerótico, foi independente da redução do peso com semaglutido e a redução do perímetro abdominal associou-se apenas moderadamente ao risco de eventos ateroscleróticos ao longo do estudo. Ou seja, a análise apresentada sugere que apenas cerca de 33% do benefício observado foi explicado pela redução do perímetro abdominal. Estes resultados são muito interessantes, João, de discussão, porque, como disseste, muita da explicação deste tipo de fármacos, dos efeitos benéficos deste tipo de fármacos, tem estado muito associado ao efeito óbvio que tem na redução de peso corporal. E, portanto, isto parece desafiar, e agora numa forma um bocadinho mais específica, que este benefício cardiovascular do semaglutido deriva essencialmente da perda de peso. Portanto, como é que devemos olhar para estes resultados? De que forma é que isto muda um pouco a nossa forma de pensar os efeitos destes fármacos? Sem dúvida que tem que nos mudar essa perspectiva. É interessante olhar para as curvas que são mostradas no artigo, em que a curva dos indivíduos que perderam mais de 5% de peso sobrepõe absolutamente àqueles que perderam entre 0 e 5% de peso. E, portanto, o perder muito peso não parece ser aquilo que está a levar os indivíduos tratados com semaglutido a ter a grande melhoria de outcomes que nós vemos no estudo Select. O que isto nos sugere é que provavelmente o semaglutido e outros agonistas do receptor de GLP-1, e tínhamos exemplos prévios, por exemplo, do albiglutido, que não está a ser comercializado, mas que praticamente não levava à perda de peso e reduziu bastante os eventos ateroscleróticos na diabetes, mas isto sugere-nos que estamos perante um fármaco modificador do prognóstico da doença aterosclerótica. Ou seja, este impacto é independente do peso inicial, é independente da magnitude da perda ponderal, poderá haver aqui um pequeno contributo da redução da adiposidade central, mas isto tem implicações clínicas e políticas, até políticas muito relevantes. Porquê? Todas as restrições à prescrição que sejam baseadas em limiares de IMC provavelmente são erradas. Outro tipo de restrições que nós vemos muito a surgir, até por exemplo em seguradoras privadas em vários países, são metas de perda de peso, em que dizem que o doente só pode continuar o fármaco se tiver atingido uma determinada perda de peso. E quando nós pensamos no benefício cardiovascular, isto não parece ser importante, porque mesmo aqueles que praticamente não perderam peso tiveram um benefício consistente. Para além disto, isto reforça a necessidade de nós olharmos para os agonistas do receptor de GLP-1 e perceber melhor quais é que são os mecanismos de proteção cardiovascular, porque isto leva-nos até à questão de será que em pessoas normoponderais este benefício não poderá existir? Nós não temos dados para o testar, mas estes resultados levam-nos a pensar que há aqui mecanismos que vão para lá da perda de peso. Mas talvez a grande mensagem prática clínica que eu acho que este estudo nos traz é que se estamos num doente que está em prevenção cardiovascular secundária e iniciamos uma terapêutica baseada no GLP-1, esta deve ser mantida mesmo que os doentes não apresentem perda de peso significativo, porque o benefício claramente parece ser, na sua grande maioria, independente da perda de peso. Obrigado, João, por teres trazido este artigo. Isto é muito interessante, não só os resultados e que mudam a nossa forma de pensar também este efeito dos agonistas de GLP-1, mas também esta interseção entre a evidência publicada muito recentemente e a própria política de saúde. Ou pelo menos se já a evidência que é publicada e a sua translação e orientações demora, então esta interseção entre evidência e políticas de saúde, que obviamente tem que ser muito discutida e muito pensada, demorará então ainda muito mais, infelizmente, e portanto está muito que pensar e fica para reflexão nossa também e de quem nos estiver a ouvir ou a ver. Terminamos assim mais um podcast com a discussão de 2 ensaios clínicos randomizados e uma subanálise de um ensaio clínico randomizado, como perceberam, e que nos trazem mensagens muito importantes para a prática clínica e até diria mesmo para a própria organização de cuidados de saúde e para a política de saúde.
Se ainda não usam, façam o download da aplicação Medical Portfolio para receberem os nossos tops semanais em cardiologia, diabetes e obesidade e continuem a ouvir este podcast. Da nossa parte, fica o compromisso de vos fazermos chegar os artigos mais recentes, mais relevantes para a vossa prática clínica. Até breve.